Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Cleiton, eu sou um dos organizadores da Escola Livre de IA e hoje a gente está bem feliz de receber o professor Marcos aqui. Eu vou só fazer a apresentação que está cada vez menor aqui da escola, só para a gente iniciar aqui o papo. Então, a missão da escola é transformar a vida das pessoas e da sociedade através do ensino de inteligência artificial e área de dados. Então, a gente vem com essa missão desde 2019 e a gente continua aqui em 2021. Para comentar, né? Então, as aulas que estão no currículo aberto durante esse 2021, eles geram um certificado. O formulário de presença já está na descrição do vídeo. Quem está aqui na sala virtual do Zoom, já vou mandar o link aqui também. Então, a gente vai gerar certificados por módulos. E aí, para vocês receberem, né, a gente precisa saber ter uma presença mínima. E essa confirmação de presença você faz por um formulário que está aqui na descrição do vídeo. Além disso, aqui na descrição do vídeo, a gente agora está divulgando as aulas, não só nossos canais de WhatsApp, redes sociais, mas por e-mail também. Então, vocês ficam sabendo das aulas passadas, das aulas futuras, então é um canal que a gente vai usar cada vez mais aqui para ficar mais engajado com os alunos, né? Já fica direto na sua caixa de entrada. Então, né, aqui foram as aulas passadas que a gente teve, Python 2, Estatística, Introdução a SQL, Estatística 2, Big Data e NoSQL, e hoje a gente está com a aula de Álgebra Linear. Daqui 15 dias, né, a gente vai ter a aula de Análise de Dados Exploratória, que vai ser com outro professor. Então, nossos canais, se inscrevam no nosso canal no YouTube, só se inscrever aqui, a gente sabe que muita gente não está inscrito, então, por favor, se inscrevam. Tem o nosso canal nossa página no Instagram, no LinkedIn, Facebook, o GitHub da escola, no qual a gente vai subir esse material depois, e ainda o Apoia-se aqui da escola, que é o apoia.se/escola livre, no qual vocês podem contribuir aqui para a gente manter os custos fixos da escola. Então, já vou deixar com o professor para seguir com a aula. Tudo a sua, Marcos. Pronto, pode ir? Tá bem. Terminou já, Cleiton? Sim, pode seguir. Bem, meus amigos, então, boa noite. Eu sou o professor Marcos Santos e hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre álgebra linear básica, né? Então, assim, eu sempre comento com os meus alunos aqui no Instituto Militar de Engenharia que não adianta a gente querer, né, avançar. A gente até consegue avançar um pouco em data science, né, em machine learning. A gente até consegue avançar um pouco sem os fundamentos. Consegue avançar um pouco. Mas chega uma hora, né, quando nós começamos a estudar algoritmos mais sofisticados, e a base matemática começa a fazer falta, né? Então, realmente, nós precisamos ter uma base mínima de álgebra linear, de estatística, né, de cálculo vetorial. Não precisa ser o papa do cálculo vetorial, não. Ter uma ideia do que é um vetor. Eu posso pegar o vetor e transladar ele no espaço, mas eu não posso rotacionar. Quando eu pego vários vetores, né, e reúno, como é que eu faço lá o vetor resultante? Essas noções básicas a gente precisa ter, porque senão fica muito difícil a gente avançar em data science, avançar em machine learning, avançar em inteligência artificial, né? Bem, então vamos lá. Eu procurei fazer uma apresentação. Bem, primeira coisa, se vocês quiserem baixar essa apresentação, é só escanear esse QR Code que automaticamente vocês irão baixar essa aula, né? Precisa pedir para mim, para o Cleiton, para ninguém. Só escanear aí com o smartphone que automaticamente a aula já está aí disponível para vocês. Tá? E
Normalmente, nas minhas aulas são muito ativas, né? Você aprende fazendo, colocando a mão na massa. Eu não gosto muito daquela aula tradicional que o professor fala e o aluno fica ouvindo passivamente. Então, durante a aula toda, nós temos atividades, nós vamos tirando as dúvidas. Então, quem quiser, quem achar interessante, eu recomendo que pegue aí um caderno, um pedaço de papel, lápis, caneta, porque nós teremos exercícios aí ao longo de toda a apresentação. Teremos aqui 1 hora e meia, e só de exercício, né? Porque o objetivo é que vocês efetivamente aprendam o que eu vou mostrar aqui sobre a álgebra linear. Tá? Bem, então, vocês não me conhecem, né? Alguns talvez até me conheçam, porque eu sou um dos fundadores lá da comunidade da Casa da Pesquisa Operacional, junto com o professor Tiago Marques. Mas qual é o meu histórico, né, nessa área de... Como é que eu entrei nessa área de data science, de inteligência artificial, enfim, né? Eu tenho 28 anos de serviço na Marinha, eu estou quase concluindo aí o meu tempo na Marinha. Fiz colégio naval, escola naval, fiz a viagem de instrução de guardas marinhas, né, que as pessoas conhecem como viagem de ouro. Fiquei 10 anos embarcado em navio de guerra, e depois, quando eu era capitão, abriu-se a oportunidade de fazer um mestrado em modelagem matemática, e depois eu me tornaria pesquisador na Marinha. Eu sairia daquela vida de embarcado, naquela vida operativa, e ia para a área de ciência e tecnologia na Marinha. Então, assim eu fiz. Participei de um processo seletivo, foram 10 candidatos para uma vaga, e aí eu acabei passando para essa uma vaga. Fiz o meu mestrado em modelagem matemática, depois fui para um centro de pesquisa da Marinha, fiquei um tempo, depois saí para fazer o doutorado, fiz o doutorado também em modelagem matemática, depois eu fiz meu pós-doutorado lá na Universidade Federal Fluminense, e no final do ano passado eu terminei meu segundo pós-doutorado lá em São José dos Campos, lá no ITA, em Ciências e Tecnologias Espaciais, né? Atualmente eu sou professor do Instituto Militar de Engenharia, eu leciono matemática avançada para computação e faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, né? Também, recentemente, fui convidado pelo professor Luiz Paulo Fávero, né, que é um dos maiores nomes da PO aí no Brasil, para dar aula do módulo de otimização lá no MBA em Data Science e Analytics da USP. Então, resumidamente, é essa a minha história, né? Só para vocês me conhecerem um pouco. Então, eu vou tentar falar, parece muita coisa, mas não é não. A gente vai ver, né? Esses conceitos, eles são simples de entender e são rápidos, né? Então, parece que tem muito conteúdo, mas a gente vai conseguir ver tranquilo. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode falar na mesma hora, tá? Não precisa esperar já pode automaticamente já ir tirando a dúvida, até ajuda a aula a ficar mais dinâmica. E, na verdade, a ideia, como eu faço lá na Casa da Pesquisa Operacional, lá na nossa comunidade, a ideia não é que seja uma aula, a ideia é que seja um bate-papo, né? Uma conversa entre amigos, onde um que sabe um pouquinho mais um assunto explica para os demais. Essa é a ideia. Na faculdade a gente não faz isso? Tem sempre aquele cara que sabe um pouquinho mais de determinado assunto, a gente junta um grupinho e ele explica ali o que ele entendeu. Então, é exatamente essa a ideia, né? A ideia não é que eu vou dar uma aula, não. A ideia é vocês entenderem o básico de matrizes, né?
e como é que você monta as matrizes, como é que você opera com matrizes, porque a gente faz isso o tempo todo, na hora que a gente está programando, seja em Python, seja em R, a gente trabalha com matrizes o tempo todo, né? Então, não faz sentido o pesquisador, né, aquele trabalhador que pretende, né, trabalhar com data science, pretende trabalhar com inteligência artificial, que não conheça essas operações com matrizes, né? O que são essas matrizes? Então, vamos lá. Então, como eu estou falando, né, muita gente fala, não, eu, né, trabalho com data science, eu trabalho com machine learning. E primeiro a gente precisa começar do começo, né? Para você ser capaz de trabalhar com data science, machine learning, analytics, inteligência artificial, você precisa ter uma base mínima matemática que te dê sustentação. Senão, a verdade você será um mero importador de biblioteca e digitador de linha de código, apertador de botão, né? Você vai baixar lá a biblioteca, lá do GitHub de alguém, vai rodar e você não faz a menor ideia do que está acontecendo ali. E não é isso que a gente quer, né? Então, eu selecionei aqui alguns livros que eu considero que têm um bom conteúdo e que todo mundo vai conseguir estudar, né? Então, um deles é o Estatística Aplicada, do Montgomery, que é um clássico da estatística, né? Um outro livro é o livro de Álgebra Linear, da coleção Shaw, que é exatamente o que nós veremos hoje. O outro livro é o de Geometria Analítica, do Steinbrück, que, na verdade, o que me interessa mais é a parte de cálculo vetorial, porque o tempo todo a gente trabalha com vetores, né? E uma pequena noção ali de teoria dos grafos também ajuda na hora de trabalhar nessa área, né? Então, você não precisa saber a matemática toda, né? Números complexos, logaritmos. Não, eu acho que, assim, pesquisador, né, da área de data science, se ele se situar nesses 4 campos de conhecimento, e também não precisa ser um profundo conhecedor, não. É uma noção, como eu vou falar hoje. Uma noção de estatística, uma noção de álgebra linear, uma noção de vetores, uma noção de gráficos. Eu tenho certeza que vocês já vão conseguir se sair razoavelmente bem, né? Então, o que eu estou falando, não adianta ficar paquerando ali, né? Ficar paquerando o data science se a matemática básica está ali do teu lado e você, né? Você não consegue nem somar matriz e quer fazer um algoritmo de inteligência artificial. Isso não faz o menor sentido, né? Então, a gente precisa começar do começo. E aí, dentro do que nós falaremos especificamente hoje, que é a álgebra linear, eu recomendo essas 2 obras. Álgebra Linear e suas aplicações, do David Ley, que é o que eu utilizo com os meus alunos lá no Instituto Militar de Engenharia, e o livro de Álgebra Linear da coleção Shaw, né? Que também é um clássico. Então, esses 2 livros devem estar aí na faixa de R$ 120 cada um, né? Mas, como são muito conhecidos, vocês conseguem achar lá na estante virtual também, comprar ele usado. Você consegue achar R$ 50, R$ 40, nessa faixa, né? Então, eu considero que é um bom investimento, tá? Esses 2 só para a álgebra linear, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar a falar nas matrizes, né? Que é a nossa... que é o comecinho da álgebra linear, né? Então, o que é uma matriz? Então, uma matriz, ela é uma tabela, né? Então, quando a gente trabalha lá no Excel, é uma tabela.
Lá no R, a gente trabalha com tabelas. Então, em programação, em data science, o tempo todo a gente trabalha com tabelas, né? E existe uma forma própria de trabalhar com tabelas. Operadores, né? Soma, subtração, multiplicação. Existe uma maneira própria de operar com essas tabelas. Não é de qualquer jeito que a gente pode trabalhar com elas, né? Então, dei ali um exemplo, né? Eu tenho ali, time São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, vitórias, empates e derrotas. Aí você fala assim, mas professor, mas por que a gente trabalha com tabelas, né? O que a tabela tem de interessante? A tabela tem de interessante que você consegue colocar uma grande quantidade de dados nela, né? Além de você, assim, visualmente, já ter uma ideia do que está acontecendo, você consegue colocar uma quantidade de dados muito grande nessa tabela, e já de maneira arrumada, né? Nem aqui eu tenho lá, né? Vou botar aqui. Né? Aqui eu tenho ali soja, né? Então, já tenho ali a produção, né? 1.000 toneladas, 1.000 toneladas, 3.500 milhões de toneladas, né? Então, aqui, feijão. Então, eu já coloco de maneira ordenada, né? De maneira ali estratificada, e uma quantidade muito grande de dados. Então, é por isso que é tão interessante trabalhar com tabelas. Olha essa outra, né? Olha lá, análise dos substratos utilizados no experimento, né? Então, é isso que tem. Uma matriz, ela é uma tabela. E por que a gente trabalha com tabelas? Porque numa tabela eu consigo colocar uma quantidade muito grande de dados de maneira organizada ou não, do jeito que eu quiser, eu organizo nessa tabela, né? Então, é por isso que é interessante trabalhar com elas. Então, a primeira coisa que eu preciso desmistificar, né, que as pessoas falam, matriz, matemática. Uma matriz é uma tabela. O time lá, a tabela lá do futebol, isso aqui é uma matriz. Né? Não tem nada demais de outro mundo, de matemática. Não, qualquer tabela é uma matriz, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês de vários artigos que eu fiz parte com os meus alunos, usando algoritmos, usando métodos de apoio à tomada de decisão, em que as matrizes foram necessárias, né? Nesse caso, nós chamamos de matriz de decisão. Então, esse artigo nós publicamos no Encontro Nacional de Engenharia de Produção de 2019, hierarquização de sistemas ERP para uma empresa vendedora de automóveis utilizando o método HP. Então, o início do problema, né? O início do problema começou a partir de uma matriz, né? Eu usei lá o método HP, várias fórmulas, calculei o lambda, mas tudo começou com uma matriz. O ponto de partida foi uma matriz. Esse foi um outro artigo também, que eu apresentei no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, que foi uma abordagem multicritério para escolher um navio de guerra para a Marinha. Qual navio a Marinha deveria construir. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui os 3 modelos de navio, né? Os 3 modelos de navios, e aqui as características, né? Que nós chamamos de critérios de cada navio. Então, formou uma tabela, formou uma matriz, que nós chamamos de matriz de decisão. Esses todos são problemas reais e com dados reais. Esse outro nós apresentamos no Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, que todo ano acontece em Resende, o CEGET. Eu até recomendo, né, quem precisa publicar artigos, eu até recomendo o CEGET, acontece todo ano em Resende, mais ou menos em outubro, novembro. Então, olha o trabalho aqui. A Naya foi minha aluna, minha orientanda de mestrado. A escolha da forma de implantação de um Hospital Information System
na Marinha utilizando o método TOR2. Então, a mesma coisa, tudo começou a partir de uma tabela. Tudo começou a partir de uma matriz, né? Então, estou querendo mostrar para vocês o lado prático da coisa, né? Que matriz não é decoreba, não é matemática. Matriz é uma coisa da vida. A gente trabalha com matrizes o tempo todo, né? Aqui um outro artigo que eu, junto com o meu grupo de pesquisa, nós publicamos no International Symposium of the Analytic Hierarchy Process, que foi no final do ano passado, né, para selecionar um helicóptero de ataque para a Marinha. Então, a mesma coisa, né? Tudo começou a partir do quê? A partir de uma matriz, ó, né? Eu tenho lá os helicópteros, os modelos de helicópteros, né? E aqui as características de cada helicóptero. E aí eu formei uma matriz e eu vou começar a fazer uma série de operações em cima dessa matriz para chegar ao resultado do melhor helicóptero para a Marinha, né? Então, assim, eu considero a álgebra linear uma das disciplinas mais fundamentais, seja na engenharia, seja na computação, na administração, né? E eu percebo, eu já dou aula há muitos anos na universidade, e eu percebo que é uma disciplina que as universidades negligenciam um pouco. Acaba dando muito foco lá no cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, e acaba deixando a álgebra linear um pouco de lado, né? Só que a álgebra linear ela é importantíssima, né? Por isso que eu conversei com o Cleiton, eu falei, Cleiton, o pessoal precisa conhecer um pouco de álgebra linear, né? Vamos dividir aí em duas partes, a parte básica de matrizes, depois eu falo de escalonamento e determinantes, e depois a gente marca uma aula sobre vetores, sobre análise vetorial, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar a formalizar esse papo de matriz, né? Então, eu tenho uma matriz, cada elemento da matriz ele tem uma espécie de um endereço, né? Então, cada elemento, deixa eu colocar aqui, peraí. Então, cada elemento, eu vou ter um elemento A, I, J, onde o I é a linha onde aquele elemento está e o J é a coluna, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma matriz de 4 linhas e 5 colunas, vamos supor, é uma matriz que eu chamo, ó, 4 por 5, ó, 4 linhas e 5 colunas. Como é que é essa matriz 4 por 5? Ela é assim, ó, 4 por 5. Então, ela vai ficar aqui, ó, vai ser o A1, 1, 1 quer dizer o quê? Que é da primeira linha e da primeira coluna, né? O A1, 2, A1, 3, A1, 4, A1, 5. Repare, esse A1, 5 não é 15, não é A15. A15 está errado, é A1, 5. Quer dizer o quê? Quer dizer que está na primeira linha e quinta coluna. Por isso que é A1, 5. Né? Esse 1 e esse 5 é o endereço daquele elemento. É como se fosse o endereço, a latitude e a longitude, né? Então, a mesma coisa aqui, ó, eu vou ter, ó, o A está na segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, segunda linha, quarta coluna, segunda linha, quinta coluna, né? Depois, terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, terceira linha, quarta coluna, terceira linha, quinta coluna, né? E, por último, vai ser o A, quarta linha, primeira coluna,
quarta linha, segunda coluna, quarta linha, terceira coluna, quarta linha, quarta coluna e quarta linha, quinta coluna. Então, toda vez que eu for representar uma matriz, eu represento dessa maneira. Eu vou ter um A e J, onde I é a linha, J é a coluna. Né? Então, se eu falar para você, Marcelo, qual é o elemento A34? Você vai lá, você já sabe que o elemento A34 é esse aqui, que pode ser um valor qualquer. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu? Essa história de A e J, endereço, etc. Tudo bem? Por enquanto, sem perguntas. Tá? Então, beleza. É isso mesmo, a Excel faz. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né? Eu falei para quem quiser pegar aí um caderno, um lápis, né? Então, olha só o exercício, ó. A matriz pode vir com uma regra de formação. Você pode ter uma regra para formar a matriz, né? Então, por exemplo, você tem lá, vamos escrever a matriz A e J 2 por 3, em que A e J é igual a I menos J. Então, que matriz é essa? Então, ele já está me dizendo que essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas, certo? Então, como é que vai ficar? Então, vai ficar aqui. Então, essa matriz A, então ela vai ficar, ó, 2 linhas e 3 colunas. Então, vai ficar A11, ó, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Depois, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Está lá. É uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, como ele falou aqui. Ó. Tá? Aí ela dá uma regra de formação. Ó. Ela fala que o A e J é igual a I menos J. Então, é só eu ir calculando. Ó. Vamos calcular o A11. Quem é o I aqui? Tá aqui, ó. Esse é o I, esse é o J. Então, vai ficar I, que é 1, menos o J, que também é 1. Então, vai dar 0. Né? Depois, o A12. Vai ficar o quê? O I, que é 1, menos o 2, que é o J. Vai dar menos 1. Depois, o A13. Vai ser 1 menos 3. E vai dar menos 2. Certo? Depois, o A21 vai ser o I, ó, isso aqui é o I, aqui é o J. Vai ser 2 menos 1, vai dar 1. Depois o A22 vai dar 2 menos 2, que é 0. E depois o A23 vai ser 2 menos 3, que é menos 1. E daí agora eu posso formar minha matriz, né? Então, a minha matriz finalmente vai ser quem? Vai ser o A11, que é 0, o A12, que é menos 1, o A13, que é menos 2, o A21, que é 1, o A22, que é 0, e o A23, que é menos 1. Está aqui a minha matriz. Tudo bem até aí? Então, quer dizer que isso aqui que ele deu, né? Essa regra de formação, me leva a essa matriz aqui. Todo mundo entendeu ou não? Tranquilo? Show? Beleza. Então, vamos embora. Seguindo o baile, então. Segue o baile. Bem, aí tem algumas matrizes que são chamadas de matrizes especiais. Né? Então, a primeira delas é a matriz linha. Né? Que é, o nome já diz, né? É uma matriz que é uma linha. Então, aqui, ó,
Exemplo. Eu tenho aqui uma matriz A, ó, 0, 1 e menos 4. É uma matriz linha, ó, ela só tem uma linha. Né? Eu tenho uma matriz D, menos 7 e 5. Né? Então, observa, essa aqui é uma matriz que tem uma linha e 3 colunas. Essa aqui é uma matriz que tem uma linha e 2 colunas. Então, uma matriz linha, né? Uma matriz linha, ela sempre é da forma A e J, né? A e J, sendo que ela tem o quê? Uma linha e M colunas, né? Que a gente não sabe, pode ser quantas colunas forem. Ela é sempre dessa forma aqui, né? É da forma. Ela é sempre dessa forma, uma linha com M colunas. Agora, a matriz coluna. A matriz coluna é o contrário, né? Eu posso ter, por exemplo, uma matriz K, que é assim. Normalmente, nós representamos um vetor por uma coluna. Vai ser uma outra aula que nós vamos ver sobre vetores. Né? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 0 e menos 1. É uma matriz coluna. Né? Eu tenho aqui uma matriz E, 7, 0, menos 1, 4 e 5. É uma matriz coluna. Tá? Então, essa aqui é uma matriz 3 linhas por uma coluna, e essa aqui é uma matriz 5 linhas por uma coluna. Tá? Então, a nossa matriz coluna, ela sempre é da forma. Ela é da forma A e J, né? Você tem o elemento A e J, sendo que você tem N linhas e uma coluna só. Tudo bem até aí? Vê que eu parto sempre do concreto para o abstrato, né? Primeiro eu mostro o caso concreto da matriz, depois eu generalizo para o abstrato, que aí fica mais fácil da gente entender. Né? Tudo bem até aí? Deixa eu ver aqui. O pessoal está com alguma dúvida. Uma matriz coluna, uma matriz linha é um vetor? Não, pode ser. Eu posso representar um vetor como uma linha também. Pode ser uma linha ou uma coluna, tanto faz. Né? A pergunta do Daniel, ele perguntou se um vetor é uma coluna ou uma linha. Eu posso representar como uma linha também. Bem, e a matriz nula? O que é a matriz nula? Como o nome já diz, né? A matriz nula é aquela que ela é composta somente por elementos zero, né? Então, eu posso ter uma matriz. Eu posso ter uma matriz A. A matriz eu posso representar por um colchete ou então por um parênteses, né? Então, aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso é uma matriz nula com 2 linhas e 3 colunas. Né? Eu posso ter uma matriz K, sei lá, deixa eu chamar de outra letra. Posso ter uma matriz F, ó, 0, 0, 0, 0. É uma matriz nula. Né? Tudo bem até aí? Tranquilo? Muito bem. Depois vem a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Matriz quadrada, a gente vai usar muito o conceito de matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, aqui, o número de linhas é igual ao número de colunas.
Então, ou ela vai ser 2 linhas, 2 colunas, 3 linhas, 3 colunas, 4 linhas, 4 colunas, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu posso ter uma matriz A igual, ó, 2, 1, 7, 0. Ó, é uma matriz quadrada, ó, com 2 linhas, 2 colunas. Né? Eu posso ter um outro exemplo. Eu posso ter uma matriz B igual a 1, 3, 0, menos 1, 4 e 7, 3, 2, 8. É uma matriz quadrada também. Uma matriz quadrada 3 por 3. E aí, nesse caso, nós dizemos que ela é uma matriz de ordem N, ou seja, essa aqui é uma matriz de ordem 2. Matriz de ordem 2. Essa aqui é uma matriz de ordem 3. Matriz de ordem 3. Só tem ordem se a nossa matriz for quadrada. Se não for quadrada, não existe ordem na matriz, né? E aí vem o conceito de diagonal principal e de diagonal secundária, que também esses dois conceitos só existem se nós estivermos falando de matrizes quadradas. Isso aqui, esses dois só valem para matrizes quadradas. Então, eu posso ter lá uma matriz, por exemplo, C. Vamos botar aqui, ó, 2, 1, 0 e 7. 4, 3, 8 e menos 1. Menos 2, 7, 0, 3. 1, 0, 0 e 7. Então, está aqui uma matriz 4 por 4. É uma matriz quadrada de ordem 4. Né? E aí, a diagonal principal dela, qual é? A diagonal principal é essa aqui, ó, que nós chamamos de diagonal principal da matriz. Ó. Né? Você tem lá os elementos A e J. Os elementos da diagonal principal, o I é igual ao J. Né? Então, se você observar, aqui é o A11, aqui é o A22, aqui é o A23, 33, e aqui é o A44. Ó, I é igual a J. São os elementos da diagonal principal. Né? E a diagonal secundária, quem é? A diagonal secundária é a outra diagonal. Então, a diagonal secundária é essa aqui. Essa aqui é a diagonal secundária. De vez em quando a gente trabalha com ela também. Então, por vezes, vamos precisar trabalhar com a diagonal principal, por vezes, vamos precisar trabalhar com a diagonal secundária. Né? Mas só existe diagonal principal e diagonal secundária em matrizes quadradas. Né? Se você tiver uma matriz linha, por exemplo, né? Se você tiver uma matriz retangular, não faz sentido falar em diagonal principal ou diagonal secundária. A não ser que seja a matriz 1 por 1, né? A matriz 1 por 1, né? A11, a matriz 1 por 1, ela é quadrada e aquele próprio elemento é a diagonal principal e aquele próprio elemento é a diagonal secundária. Mas te dando a matriz 1 por 1, todas as outras, né? Eu vou precisar ter uma matriz quadrada para ter a diagonal principal e para ter a diagonal secundária. Tudo bem até aí? Podemos seguir ou ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos nessa. Oi, deixa eu ver aqui. Alguém falou alguma coisa? Ah, ok. Sim. Então, vamos lá. Muito bem.
Então, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa, então. Por isso que eu falei para vocês pegarem um caderno, um bloquinho, uma caneta, né? Então, baseado no que eu falei, vamos fazer já esse exercício. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Ó. Indique as matrizes C, C e J 4 por 1, em que C e J é igual a I quadrado mais J. Ele quer a matriz D, D e J 1 por 3, em que D e J é igual a I menos J, e ele pergunta que matrizes especiais são essas. Vou dar 5 minutos para vocês pensarem. Professor, enquanto o pessoal está fazendo, tem uma pergunta do Tiago. Ele Fala, perguntou ali no exemplo atrás, ele perguntou, e se fosse uma matriz 2 por 3, o que por tem? exemplo? Eu O que acho que tem? estava no seu exemplo anterior. Ele perguntou. Mas e se fosse o quê? Tá, se fosse 2 por 3, o quê? Tá, eu vou pedir para ele complementar ali a pergunta. Ah, e se for uma matriz 2 por 3, o quê? Tem diagonal? Não tem? A pergunta está incompleta. Se fosse uma matriz 2 por 3, calcularia a diagonal principal e secundária? Não. Para ter... Aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Para ter diagonal principal e diagonal secundária, ela necessariamente tem que ser quadrada. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, peraí. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma matriz, sei lá, uma matriz D, ó, ele disse 2 por 3, né? Então, 2 linhas, 3 colunas. 2, 1, 4, 3, 0, 1. Né? Tá aqui. Observa que eu não tenho como pegar uma diagonal principal aqui, né? Não dá para pegar uma diagonal principal. Teria que ser 3 por 3. Se fosse 3 por 3, daria, ó. 2, 1, 4. 3, 0 e 1. 7 menos 1 e 4. Aí eu teria a diagonal principal, ó. Seria essa aqui, ó. Né? Agora, aqui eu não tenho como pegar a diagonal. Né? Aqui ela é 3 por 3, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Né? E essa aqui é a diagonal secundária. Essa aqui não, como ela é uma matriz retangular, que a gente chama, né? Ela tem aqui 2 linhas e 3 colunas, ela não possui diagonal principal e não possui diagonal secundária. Entendeu? Tranquilo? Acho que tá ok. Aí, Thiago, se não ficou É para claro, perguntar ele falou que mesmo. entendeu. É para perguntar mesmo. Acho que já dá para seguir com a solução. Oi? Acho que já deu 3 minutos. Pode fazer? Manda ver. Vamos lá. Então, vamos fazer. Então, tem aqui, ó. Então, ele disse que a minha matriz C e J é 4 por 1, né? Então, se ela é 4 por 1, ela tem 4 linhas e uma coluna, né? Então, ela, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar C1, 1, C, segunda linha, primeira coluna, C, terceira linha, primeira coluna, C, quarta linha, primeira coluna. Então, essa é a minha matriz C, ó. Ela tem 4 linhas e uma coluna. Tá? Aqui. 4 linhas.
E aí ele disse que o CIJ é igual a I quadrado mais J. Então, o C11 é igual a I quadrado, que é 1 ao quadrado, mais o J, que é 1. Então, 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2. O C21 vai ser 2 ao quadrado mais 1. Então, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Depois, o C31, 3 ao quadrado, mais 1. 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. E o C41, 4 ao quadrado, mais 1. 4 ao quadrado, 16, mais 1, 17. Então, essa nossa matriz C, quem é? Então, essa nossa matriz C é igual a 2, 5, 10 e 17. Essa é a nossa matriz C. Aí você fala assim, mas professor, para que eu vou colocar essa regra aqui se eu posso escrever diretamente a matriz, os números da matriz? Pois é, isso é interessante eu estabelecer essa regra quando eu tenho, por exemplo, uma matriz com 1000 linhas, que aí você vai lá e coloca a regra no computador, né? Por exemplo, se você tivesse aqui, ó, CIJ é igual a I quadrado mais J, sendo que você tem um CIJ 1000 por 1. Então, aí você vai ficar calculando 1 por 1, não faz o menor sentido. Então, você cria uma regra para o computador na hora que você for programar, né? Você cria uma regra para ele, né? E faz o array, varrer lá né? Do primeiro até o milésimo elemento. É isso. Né? É claro que aqui com 4 elementos a gente faz na mão, mas às vezes eu preciso trabalhar com matrizes com 5.000 linhas. Então, eu já crio uma regra na hora que eu for programar. Né? Bem, então, vamos lá. Aí depois vem a matriz D, né? A matriz D... Cadê a matriz D? Aqui. Então, a matriz D, ela é D e J 1 por 3, né? Então, eu tenho aqui a matriz D, 1 por 3, ela tem uma linha e 3 colunas. Então, ela é o A11, D, né? Então, ela é o D11, D, primeira linha, segunda coluna, D, primeira linha, terceira coluna. Tá? E aí ele disse que o D e J é igual a I menos J. Então, quer dizer, o D1 é 1 menos 1, 0. O D12 é 1 menos 2, menos 1. E o D13 é igual a 1 menos 3, dá menos 2. Né? Então, a nossa matriz D aqui, como é que vai ficar? Então, a nossa matriz D vai ficar 0, menos 1 e menos 2. Tá? Aí a nossa matriz. Aí ele fala, que matrizes especiais são essas? Ora, a matriz C é uma matriz o quê? Como é que é o nome da matriz C? A matriz C é uma matriz coluna. É uma matriz coluna. E a matriz D é uma matriz linha. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu ou não? Tá tranquilo? Isso aí. Show de bola. Todo mundo acertando. Pode seguir? Copiaram aí? Tá bem. Pode? Entendeu, Diego? Entendeu? Tá. Deixa eu ver aqui se todo mundo está ok, parará. Tá. Ok. Vamos seguir, então. Aí, outro exercício, ó.
Bem, outro exercício não. Aqui eu vou dar o exemplo, depois eu vou passar para vocês. Então, aí vem a adição de matrizes. Então, ele fala, ó, isso a gente usa muito também, com Python, com R, né? Eu pego duas matrizes gigantes, com milhares de linhas e milhares de colunas, e somo essas duas matrizes, né? Só que eu não posso somar duas matrizes quaisquer. Eu tenho que obedecer a certas regras, né? Então, vamos ver, ó. Ele diz que, dadas duas matrizes, ó, A e JM por N, e B e JM por N, a matriz soma A mais B é a matriz C e JM por N, em que cada elemento C e J é a soma dos elementos A e J mais B e J para todo I e para todo J. Qual é o detalhe que a gente precisa atentar na hora de somar matrizes? O detalhe que eu preciso atentar é isso aqui, ó, M por N e M por N. Eu só posso somar ou subtrair duas matrizes que tenham o mesmo número de linhas e de colunas. Elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tiver aqui, eu tenho uma matriz, vamos supor, eu tenho uma matriz aqui, 1, 0 e 2, e tem uma outra matriz B igual a 0, 4, menos 1 e 6. Eu consigo somar essas duas matrizes? Sim ou não? Eu não consigo somar, né? Por quê? Porque elas têm, não dá para somar, exatamente. Não dá para somar, porque essa matriz aqui, A, essa matriz A é uma matriz 3 linhas por uma coluna, e essa aqui é uma matriz 2 por 2. Então, elas possuem naturezas distintas, não dá para somar, né? Então, o requisito para eu somar duas matrizes, é isso que tem que ficar na cabeça de vocês. O requisito para somar duas matrizes é que elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz A, vamos supor, 2, 3, 7, 1, menos 4 e 8. E tenho uma matriz B, 0, 3 e 2. 4, 5 e 10. Aí sim, eu consigo somar, eu posso achar uma matriz C, que é igual à matriz A mais a matriz B. Tá? Por quê? Porque essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas, e essa aqui também tem 2 linhas e 3 colunas. Ou seja, a minha matriz C vai ser qual? Eu vou pegar o A11 aqui e vou somar com o B11. Então, 2 mais 0 vai dar 2. Eu vou pegar o A, primeira linha, segunda coluna, o A12, e vou somar com o B12. Então, 3 mais 3 vai dar 6. Eu vou pegar o A13 e vou somar aqui com o B13. Então, 7 com 2 vai dar 9. Eu vou pegar aqui o A21, segunda linha, primeira coluna, e vou somar com o B21. Então, 1 com 4 vai dar 5. Vou pegar aqui o A, segunda linha, segunda coluna, vou somar com B, segunda linha, segunda coluna. Menos 4 com 5 dá 1. Vou pegar o A, segunda linha, terceira coluna, vou somar com o B, segunda linha, terceira coluna.
8 com 10 dá 18. Está aqui. Então, esse é o valor da soma dessas duas matrizes, né? E eu posso somar N matrizes, né? Eu posso ter centenas de matrizes e posso somar todas elas, mas só que todas elas têm que ser da mesma natureza, ou seja, tem que ter o mesmo número de linhas e de colunas. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Show? Vocês vão ver que isso vai ajudar muito na hora de vocês programarem lá em Python, em R, né? A gente trabalha com matriz o tempo todo, né? Na hora que começar a estourar erro no Python, dá para todo mundo voltar para essa aula para tentar entender o que está acontecendo. Dá até para começar a exercitar, né? Fazer os algoritmozinhos em Python e tal, né? Vamos lá. Aí, esse exercício aí, vou dar 5 minutos, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Ainda temos tempo. Então, vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Vê que vai numa sequência, né? Então, agora ele dá aqui as matrizes, ó. Ele dá aqui as matrizes, e aí você vai ter que montar a matriz A e J, vai ter que montar a B e J, aí ele dá a regra de formação de cada uma, aí ele pergunta quanto é a C, que é A mais B, e pede para você determinar a matriz D, que é A menos B, né? E aí depois ele pergunta como você representaria genericamente o elemento D e J, né? Vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Só para comentar algumas dúvidas que, enquanto o pessoal faz, que vão surgindo, em relação ao conteúdo, né, o vídeo fica gravado no YouTube, então se inscreva no nosso canal, né, para sempre estar com o conteúdo atualizado, e o material a gente sobe no GitHub, né, então o material da escola depois a gente sobe lá também. Só mais dois recados, enquanto o pessoal está fazendo também, atrapalhando quem está fazendo, é que todos os vídeos que a gente está disponibilizando esse ano, a gente está colocando numa playlist. Então, eu vou colocar essa playlist aqui, que é a playlist de ciência de dados da escola esse ano, né? Então, eu vou mandar aqui para vocês. Então, quem não viu as aulas anteriores, estão todas disponíveis nessa playlist. Tem a pergunta do João, professor, que é: posso usar o Excel para fazer esse cálculo? Pode usar, claro. Professor, também estão perguntando quais outros lugares você dá curso. Se puder comentar. Você dá aula, dá curso. Olha, atualmente eu estou dando aula no Instituto Militar de Engenharia, na graduação e
e na pós-graduação, no mestrado e doutorado. Dou aula na Universidade Federal Fluminense, também no mestrado e doutorado. Estou dando aula no MBA da USP, Exalc, né? Um MBA em Data Science e Analytics. Eu dou a parte de simulação e otimização, né? E conduzo as atividades lá da nossa comunidade, Casa da Pesquisa Operacional, né? Temos até a nossa comunidade lá no YouTube, com dezenas, centenas de vídeos, métodos, algoritmos, em Excel, em Python, em R, né? Até quem quiser dar uma olhadinha lá, é só colocar no YouTube Casa da Pesquisa Operacional.com. Lá na Casa da Pesquisa Operacional, o que acontece? Mês sim, mês não, nós abrimos uma turma para entrar a comunidade. Ela não é de fluxo contínuo, né? Até porque são muitos alunos, né? Então não dá para a gente ficar recebendo, eu não consigo processar, eu e o Thiago, né? Então, por exemplo, agora de 26 a 30 de abril, nós vamos ter a 4ª semana da PO. Nessa 4ª semana, nós vamos abrir a turma, para quem quiser entrar na comunidade. 26 a 30 de abril. Aí, 30 de abril vai fechar e vai ficar 2 meses fechado, ninguém mais entra, né? E aí nós vamos oferecer um curso de teoria dos grafos, que é uma das áreas que eu falei hoje no início da aula, né? Que a gente precisa dominar. Estatística, álgebra linear, cálculo vetorial e gráfico. Então, a próxima turma da Casa da Pesquisa Operacional vai ser sobre teoria dos grafos, né? E aí, o que acontece? Quando você entra para a Casa da Pesquisa Operacional, você tem acesso a todos os cursos que já aconteceram para trás, estão todos gravados lá no Discord, e você tem acesso a todos os cursos que vão acontecer para frente, né? É só uma pequena taxa de adesão. A gente estava até aqui conversando sobre o Zoom, né? Que é quase R$ 1.000 a taxa do Zoom, né? Então, nós temos uma série de custos envolvidos, né? A manutenção do site, a mensalidade do Zoom, tem a designer que faz as artes. Então, tem uma série de custos envolvidos. Então, a gente só cobra essa taxinha para entrar na comunidade, só para a gente poder manter a comunidade rodando, senão a gente tem que tirar do próprio bolso. Não tem qualquer fim lucrativo, né? E aí você paga essa taxinha e você tem acesso a tudo que já aconteceu e a tudo que vai acontecer, é vitalício, entendeu? Você tem acesso a tudo. Então, lá na Casa da Pesquisa Operacional, nós oferecemos vários cursos, né? Tirando, como você perguntou, né? Eu dou aula no IME e na UF, que aí tem que fazer concurso para entrar. Então, onde que você pode ter aula comigo? Ou na USP, né? Fazendo a pós-graduação lá, o MBA em Data Science e Analytics, ou então na Casa da Pesquisa Operacional, se tornando membro da comunidade. E aí você paga uma taxinha lá de adesão e tem acesso a tudo. Os vídeos que estão no YouTube, você já tem acesso gratuito, independente de qualquer coisa. É só entrar lá e assistir. São as lives semanais, né? Toda semana tem 2 lives, né? Mas os cursos que a gente faz, só tem acesso quem for realmente da comunidade. E agora nós já vamos montar, nós já estamos no nosso 6º curso, que é o de teoria de grafos. Entendeu? Eu mandei os links aqui para o pessoal também, tanto do seu YouTube quanto da Casa da Pesquisa Operacional. E aí tem uma dúvida do Diego, aí a dúvida em relação ao conteúdo, que essa regra de soma e subtração vale para matrizes quadradas? Vale para matriz quadrada, claro. Se eu tenho uma matriz 3x3, eu posso somar com outra 3x3. Mas se eu tiver uma 3x3, eu não consigo somar com uma 5x5.
Beleza, acho que dá para ir para a solução, então, enquanto a gente Né? falou Vamos? aqui das coisas. Então, vamos lá. Então, é... cadê minha canetinha? Aqui. Então, vamos lá. Então, então, primeiro eu tenho que montar as matrizes, né? Então, a minha matriz A, ó, ela é A e J 3 por 2. Então, ela tem 3 linhas e 2 colunas, né? Então, vou ter A11, A12, A21, A22, A31, A32. Essa é a minha matriz, ó. Ela tem 3 linhas, ó. 1, 2, 3, e 2 colunas, ó. 1, 2 colunas, né? E aí ele diz que o A e J é I menos J. Então, vou pegar lá, ó, o A11 é I menos J. Então, 1 menos 1 dá 0. O A12, 1 menos 2 dá menos 1. O A21 vai dar o quê? Vai dar 2 menos 1, 1. O A22, 2 menos 2, 0. O A31, 3 menos 1, 2. E o A32, 3 menos 2, 1. Então, já descobri quem é a matriz A, né? Então, aqui a minha matriz A vai ser igual a 0, menos 1, 1, 0, 2 e 1. Essa é a minha matriz A, certo? Depois eu tenho que montar a minha matriz B. Então, vou montar aqui minha matriz B. Então, a matriz B, ela é uma matriz 3 por 2 também. Então, B, ó. Eu vou ter o B11, B12, B21, B22, B31, B32. Tá? 3 linhas, 2 colunas. Aí ele diz, ó, que o B e J é igual a I mais J menos 1. Então, o B11, como é que vai ficar? Vai ficar 1 mais 1, que é o I e o J, menos 1. Né? Cortou, cortou, vai dar 1. O B12, o B12 vai dar quem? Vai ser 1 mais 2, menos 1. Cortou 1 com menos 1, dá 2. Depois o B21 vai dar 2 mais 1, menos 1. Cortou mais 1 com menos 1, dá 2. Depois o B22 vai dar 2 mais 2, menos 1. 2 mais 2, 4, menos 1, 3. Depois o B31, 3 mais 1, menos 1. Cortou, cortou, 3. Depois o B32, 3 mais 2, menos 1. 5 menos 1, 4. Já descobri quem é a minha matriz B, né? Então, minha matriz B Professor vai... Marcos, Oi, fala. o B12 aí não está errado, não? Não seria 1 Oi, mais 2 menos 2? esse aqui? É, Ué, é I mais J, ó, I é 1, mais o J, que é 2, menos 1, né? Então, aqui vai dar 3, 3 menos 1 dá 2. Sim ou não não? é porque é menos I, né? Ah, tá, ok. É menos 1, não é menos I. Aqui, ó. Ah, é É menos 1 menos 1. mesmo. Então, achei que era menos o J. Aí eu não sei de É, onde eu tirei. Tá ok, vai ficar claro agora. Obrigado. beleza. Qualquer dúvida, pergunta. Então, aqui, então vai ficar 1, 2, 2, peraí, 3, 3, 4, né? Descobri A e B. Agora ele manda a gente calcular
o C, que é A mais B. Eu posso calcular o C, porque essa aqui é 3 por 2. E essa aqui também é 3 por 2. Então, elas têm o mesmo número de linhas e de colunas, né? Então, eu posso fazer essa soma de matrizes, né? Eu posso somar, ali que é o C, que é igual a A mais B. Ou seja, vai ser a matriz 0, menos 1, 1, 0, 2, 1, que é a matriz A, mais a matriz B, que é 1, 2, 2, 3, 3, 4. E aí vai dar como resultado o quê? 0 com 1, 1. Menos 1 com 2, 1. 1 com 2, 3. 0 com 3, 3. 2 com 3, 5. E 1 com 4, 5. Pronto. Tudo bem até aí? Alguém se perdeu? Ou não? Tranquilo? E o D que ele pergunta é o mesmo raciocínio, só que eu vou subtrair, né? O D vai ser A menos B. Então, quer dizer, eu vou fazer 0 menos 1, vai dar menos 1. Menos 1 menos 2 vai dar menos 3. 1 menos 2 vai dar menos 1. 0 menos 3 vai dar menos 3. Tudo bem até aí ou não? Tranquilo? Aí ele pede, né? Ele pede uma regra genérica, né? Ora, como é que ficaria aqui essa regra genérica que ele pergunta, né? Essa regra genérica aqui de D e J, né? Ora, o D, como é que ficaria aqui essa regra genérica? O D não é A menos B? Então, esse D e J, na verdade, ele vai ficar o A, que é I menos J, menos o B, que é I mais J menos 1. Né? Então, quer dizer, vai cortar menos J com mais J, né? Menos J com mais J, né? Vamos lá, deixa eu botar aqui. Vai ficar I menos J, e aqui vai trocar o sinal de todo mundo. Menos I, menos J, mais 1. Né? Então, vai cortar o I com menos I, vai ficar menos 2J, mais 1. Essa é a regra de formação do D e J, né? Menos 2J, mais 1. Né? Então, ou eu posso subtrair A menos B, ou eu posso usar direto essa regra aqui, essa regra de formação aqui para a matriz D. Tanto faz. Né? E aí é o que eu falei, essa regra de formação é mais interessante quando eu tenho uma matriz com milhares de linhas e milhares de colunas. E aí eu só informo para o programa, né, para o algoritmo, com quantas linhas e quantas colunas eu estou trabalhando. Tudo bem até aí? Alguém ficou para trás? Pode ninguém ficar para trás. Tá ok. Tranquilo? Então tá, então vamos seguir. Bem, aí vem o que a gente chama de equação matricial, que a gente usa muito também em problemas de otimização. Né? Então, eu vou resolver a A. Baseado em tudo que a gente já viu, nós já conseguimos resolver equações matriciais. E aí eu vou resolver a A e vou deixar a B para vocês fazerem. Por exemplo, olha, então eu tenho aqui x, no caso aqui o x é uma matriz, não é um número. Né? Então ele está dizendo que uma matriz x
mais essa matriz aqui, 3 por 2, dá como resultado essa outra matriz aqui. Então, a gente vai resolver exatamente como a gente resolve uma equação normal. Como é que eu resolvo quando eu tenho assim? X mais 10 igual a 14. Como é que a gente resolve isso? Eu não passo esse 10 para lá subtraindo? Né? Não fica 14 menos 10, x igual a 4? Não é assim que a gente faz? Né? Com a matriz é a mesma coisa. A mesma coisa. Ó. O x vai ser igual. Eu vou repetir essa matriz aqui. Ó, 5, 0, 2, 3, 7, 8. E vou jogar a outra para o outro membro, subtraindo. Menos 4, 3, 1, 1, 2, 0. Então, o x vai dar 5 menos 4 dá 1, 0 menos 3 dá menos 3, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1 dá 2, 7 menos 2 dá 5 e 8 menos 0 dá 8. Pronto. Essa é aquela matriz X ali que ele queria saber. Tá? Vou dar 2 minutos agora para vocês fazerem a letra B. Se quiser, pode fazer no Excel, não tem problema. Tem um comentário, não é nenhuma pergunta do Vladimir, e aí ele parabeniza a aula, ele comenta assim, o legal das operações lineares, como a convolução, é que elas possibilitam uma aceleração nos cálculos de processamento das matrizes. Sim, Na, verdade. na computação visual, por exemplo, a convolução é muito usada. Na computação visual, por exemplo, a convolução é muito usada nas CNNs, DNNs, para facilitar o processamento de redes, das redes. É isso mesmo. Por isso que eu estou falando que é importante, né? Chega um determinado ponto que a gente precisa dominar esses conceitos, dessas operações, o que é uma diagonal principal, o que é uma matriz transposta, como é que eu multiplico por um escalar, porque senão você avança até um determinado nível e depois não consegue, quando você vai trabalhar com cadeias de Markov, com convolução, você já não é uma cadeia de Markov escondida, uma cadeia de Markov quântica, aí já faz link com teoria dos grafos, aí você já não consegue mais, porque te falta a base. Né? Por isso que é importante a gente trabalhar essa base de álgebra linear. O Michael Michael, não sei, ele perguntou, ele tem como encontrar a fórmula dessas equações dematriciais? Como assim? Não entendi. Eu não entendi a pergunta também, na verdade. Se puder complementar, Michael. Ou ele te dá a regra de formação, igual nós fizemos nos casos anteriores. E aí você acha a matriz, ou ele já te dá a matriz pronta, né? Acredito que já dá para ir para a solução. Deu os 2 minutos enquanto a gente estava comentando. Então, aqui é o contrário, né? Como ele está subtraindo, vai passar para o outro lado somando, né? Então, aqui, ó, letra B. Fotografei a caneta aqui. Aqui é a letra B, né?
Está ali, ó, x menos, né? Como está aqui subtraindo, essa matriz vai passar para o outro lado aqui somando, né? Então, o x vai ficar igual a 1, 4, 7, menos 2, 5 e menos 3, mais... Não, ao contrário, peraí. Fiquei errado. Então, vai ficar menos 1, 2 e 11, menos 3, 4 e 1. Aí, essa matriz que está subtraindo vai passar para cá somando, né? 1, 4 e 7, menos 2, 5 e menos 3. E aí, quando eu fizer essa soma, como é que vai ficar? Vai ficar menos 1, somou com mais 1, deu 0. 2, somou com 4, deu 6. 11, somou com 7, 18. Menos 3, somou com menos 2, menos 5. 4, somou com 5, dá 9. E 1, somou com menos 3, dá menos 2. Todo mundo entendeu por que aqui eu subtraí e por que aqui eu somei? Isso ficou claro para todo mundo? Ou alguém se perdeu? Ficou tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat. Tá bom, então. Então, vamos seguir. Bem, aí vem o produto de um escalar por uma matriz. O que é o produto de um escalar por uma matriz? É o seguinte, né? Às vezes, nós vamos ter assim, ó, você tem uma matriz, exemplo, você tem uma matriz A, que é igual a 2, 7, 3, 1, 4, 0. Eu posso ter uma matriz B, que é igual a 5 vezes a matriz A. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu acho essa matriz B? É só pegar aqui 5, ó, e multiplicar a matriz. 2, 7, 3, 1, 4, 0. E aí, qual vai ser o resultado? Eu tenho que multiplicar todo mundo dentro da matriz por esse escalar. Então, vai ficar, ó, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 0, 0. Pronto. Essa aqui é 5 vezes a matriz A. Então, é assim que a gente multiplica. Isso vale para qualquer matriz. Quando eu tenho uma matriz multiplicada por um valor escalar, é só multiplicar o escalar por todo mundo que está dentro da matriz. Tudo bem? E aí, eu posso ter, ó, vamos lá, mão na massa de novo. Eu posso ter essa situação aqui, ó. Ó, sejam as matrizes. Então, eu vou fazer esse exercício aqui, vou fazer o A, vou deixar o B para vocês fazerem, e aí o restante nós vamos ver nos nossos próximos encontros. Eu já marquei com o Cleiton, né? E nós vamos ver escalonamento de sistemas, vamos ver vetores. Não adianta ter pressa. A gente precisa aprender bem, consolidar o conhecimento, né? Para realmente poder aplicá-lo de maneira consistente, né? Eu não estou com pressa que vocês aprendam, mas eu quero que vocês aprendam certo e não esqueçam mais, né? Essa que é a ideia. Então, ali, ó. Então, por exemplo, ele pede aqui na letra A, ó, o valor de 3A mais B. Então, ele está multiplicando a matriz A por um valor escalar.
né? Então, vai ficar, ó, 3 vezes a matriz A, que é 2, 4, 1, 5, 0, 7, mais a matriz B. 3 menos 2, menos 1 e 6, 9 e 8. Né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Esse 3 multiplica todo mundo aqui dentro. Né? Então, vai ficar, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 7, 21. E agora eu vou somar com a outra matriz. Então, vai dar 3 menos 2, menos 1, 6, 9 e 8. Né? Então, somando aqui, como é que vai ficar? 6 mais 3, 9. 12 com menos 2 dá 10. 3 com menos 1 dá 2. 15 com 6, 21. 0 com 9, 9. 21 com 8, 29. Está aí o resultado dessa matriz aqui. Agora eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem essa. E para relembrar o pessoal, né, você comentou das aulas, então daqui 15 dias a gente vai ter uma aula não seguindo necessariamente, né, que vai ser análise de dados exploratória, vai ser com o professor Kuma. E aí, já no dia 3, a gente vai ter de novo a aula com o professor Marcos, uma segunda-feira, de equações e sistemas lineares. Então, acaba sendo sequência, né, de um pouco do que ele está comentando também. Aos pouquinhos a gente vai... A coisa vai saindo. O conhecimento é um processo de construção, né? Não adianta a gente ter pressa, a gente vai construindo, construindo. Eu estudo esse assunto há 30 anos e estou sempre aprendendo coisa nova, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai todo dia estudando um pouquinho. Então, ali, ó, então, aqui, a letra B. Então, o A menos 3B, como é que vai ficar? Então, vai ficar A, que é 2, 4, 1, 5, 0 e 7, menos 3 vezes a matriz B, que é 3 menos 2, menos 1, 6, 9 e 8, né? Então, vai ficar 2, 4, 1, 5, 0, 7. E aqui vai ficar menos. Aí eu posso optar, né? Ou transformar aqui em mais e jogar esse menos para dentro, ou deixar o menos fora e só multiplicar por 3 todo mundo lá dentro, né? Posso deixar o menos aqui fora e só multiplicar por 3. Então, ali vai ficar 9, né? 3 vezes menos 2 dá menos 6. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 8, 24. Né? E aí, agora, finalmente, eu vou ter o quê? 2 menos 9 dá menos 7. 4 menos 6 dá menos 2. 1 menos menos 3. Então, vai virar mais 3, né? Vai ficar 4. 5 menos 18 vai dar menos 13. 0 menos 27 vai dar menos 27. E 7 menos 24 vai dar menos 14, né?
menos 14. 14 não, 17, né? 7, 7, 14, menos... Peraí. Deixa eu corrigir aqui. Sete menos 17. 7 menos 24, menos 17. Pronto, tá aí. Tem um detalhezinho ali que o pessoal notou, Ah, que na 4 menos 6 não deveria ser 10 e não menos 2? peraí, vamos ver. 4, é verdade, é verdade. 4, muito bem observado. Aqui. 4 menos 6, aqui vira mais, né? Então, aqui não é menos 2, é 10. Muito bem observado, bacana. Tá? Muito bom. Bem, então é isso, pessoal. Então, o que nós ainda vamos ver dentro desse módulo, né? Na nossa próxima aula? Eu ainda vou falar o que é a matriz transposta, matriz simétrica, matriz antissimétrica. Vou fazer uns exercícios com matriz. Aí vê que vai ficando, né? Agora eu já tenho multiplicação por um escalar e mais matriz transposta, né? Vê que as coisas vão se avolumando, né? Eu já tenho aqui, ó, a multiplicação, né? Ó, 3x. Então, já tenho aqui multiplicação por um escalar, já tenho matriz transposta, né? E aí a coisa vai evoluindo, né? Vamos falar em multiplicação de matrizes, né? E depois vamos terminar esse módulo falando na matriz inversa, né? Ó, matriz identidade, vou falar o que é a matriz identidade, e depois vamos aprender a calcular a matriz inversa de uma matriz, que é um conceito de fundamental importância na álgebra linear, o cálculo das matrizes inversas, né? Então, isso é o que nós veremos no nosso próximo encontro. Eu irei ensiná-los a calcular a matriz inversa de uma matriz, tá? Bem, então aí tem mais alguns exercícios que a gente vai fazer. E aí, como eu falei para vocês, nós temos o nosso canal lá no YouTube, quem se interessar, né? É o canal da Casa da Pesquisa Operacional. Lá nós já temos centenas de vídeos com modelos matemáticos, com algoritmos em Python, em R, em Excel, né? Essa semana mesmo, semana passada, tivemos uma live lá com o Alessandro Trovato, um dos papas do Excel. Já tivemos uma live também de simulação de Monte Carlo com o professor João Benito Savastano, que também é um dos maiores MVPs do Brasil, né? Então, está tudo lá, tudo de graça lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional. É só entrar e assistir, tudo lá. Passo a passo, várias aulas sou eu que dou, né? Explicando os modelos, né? E por aí vai. O Rodrigo está falando, valeu pela recapitulação. Não via desde 1995. Pois é, o professor Savastano é uma fera, né, cara? O cara é demais. Então, aí nós vamos ver até essa parte de inversão de matrizes, que é fundamental, e depois eu vou avançar com vocês para análise vetorial, né? Então, temos aí o nosso... Temos também deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu mandar aqui para vocês, fica mais fácil. Temos um grupo no Telegram também, e aí, quando vai começar as lives, eu mando direto pelo... Deixa eu pegar aqui, eu mando direto o link pelo Telegram. Aí, se interessar para vocês, né, o tema, né, se for de interesse, aí vocês podem assistir. Se não, quer ver? Deixa eu pegar aqui.
Então, aqui, ó. Então, aqui eu vou mandar o link no YouTube, ó, da Casa da Pesquisa Operacional. E aqui eu vou mandar o link para vocês do nosso grupo no Telegram. Nosso grupo do Telegram, para você, ó, vai ter uma live sobre, por exemplo, essa semana, na quinta-feira, nós teremos simulação de Monte Carlo com Python. Então, quem quiser aprender a fazer uma simulação de Monte Carlo usando Python, quinta-feira o Luciano, lá da Universidade Federal de Pernambuco, vai ensinar para a gente. Então, aí eu vou avisando, né? Então, quem quiser, é só entrar aí no grupo e entrar lá no nosso canal, tá? Então, meus amigos, é isso. Espero que tenha dado para entender o que eu falei. Eu procurei bem devagar, bem tranquilo, né? O que eu falei, não estou com pressa. Vocês, né, saibam tudo de álgebra linear. Ninguém vai saber tudo de álgebra linear em 1 hora e meia, né? Mas é importante que nós possamos dar passos, mas passos consistentes, um de cada vez, mas aprendendo o que a gente está fazendo, entendendo o que a gente está fazendo e para que a gente está fazendo, né? Então, já marquei com o Cleiton, teremos mais 2 aulas, né? Vou dar mais uma que eu vou terminar essa e vou explicar a parte de escalonamento, de sistemas, e depois nós veremos um pouco de cálculo vetorial, tá? Então, mais uma vez, aí eu agradeço pelo convite, podem contar comigo, já tem aí o meu Telegram, pode entrar em contato, pode tirar dúvida, minhas portas estarão sempre abertas aí para vocês. Eu agradeço mais uma vez, né, os dirigentes aí da Escola Livre de Inteligência Artificial. É sempre bom poder contribuir, né? Sempre bom poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, que não é muito, mas o pouco que a gente tem, a gente divide com os nossos irmãos, né? A ideia é essa, né? Se todo mundo fizesse isso, né? Aí não é que um sabe muito, o outro não sabe. A ideia não é essa. Eu sei muito, o outro não sabe. Não é isso. A ideia é o que cada um sabe, divide um pouquinho com os demais, né? A grande é uma coisa colaborativa, né? Essa é a palavra de ordem. Todo mundo colaborar com todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado aí mais uma vez. Boa, professor, excelentes palavras. E é muito, não só, né? Todo mundo fala que a melhor forma de aprender é ensinar, né? É verdade. Então, a gente tem muitos professores que a primeira aula foi aqui na escola. Então, a gente estimula também as pessoas que queiram dar aula, compartilhar um pouco aqui, um pouquinho que sabe, porque pode ajudar muita gente. Muito legal. Fico muito feliz, espero que o pessoal tenha entendido, né? Procurei fazer da maneira mais tranquila possível para todo mundo, para ninguém ficar para trás, né? Para todo mundo poder entender. E só para encerrar aqui a aula, pessoal, então, aqui seguem os canais da escola também, no YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, nosso GitHub. Daqui 15 aulas a gente vai ter aula na próxima terça-feira, lembrando novamente. E só para lembrar, né, então, hoje quem organiza a escola sou eu, Cleiton, o Guilherme, o Wagner e a Priscila. Então é isso, até a próxima. Obrigadão por quem chegou até aqui e até mais. Valeu. Fiquem com Deus e se cuidem que não está mole, não. Se Com cuida. Deus e todo mundo quietinho em casa.